E o engano e a falsidade é uma preocupação de Jesus, e por isso ele diz: vede que ninguém vos engane. Isso é, sem dúvida nenhuma, um alerta. E quando Jesus fala da falsificação de Messias e profetas, essa falsificação de Messias e profetas implica de haver um equivalente verdadeiro. Há um Messias verdadeiro e há profeta verdadeiro. Não houvesse um equivalente verdadeiro, Jesus não faria o alerta em relação ao falso. Já contei para você quando eu fui passar da perna numa viagem que eu fiz para o Peru e peguei uma nota falsa de um taxista. Você que está habituado aqui, lógico que hoje em dia é tudo no cartão, paga no celular, no relógio, aquela coisa toda que a gente já está abandonando o uso das cédulas, né? Mas se alguém fosse dar um troco para você aí num posto de gasolina, numa loja de conveniência ou num caixa de supermercado e te desse de troco uma nota de $32, você aceitaria? A razão é óbvia e simples. Você não aceitaria de troco uma nota de $32, porque não existe uma nota de $32. Jesus falou: cuida com falsos messias e com falsos profetas. Há uma implicação aqui. Há um Messias e há um profeta. Existe uma corrente de interpretação muito forte dentro do mundo evangélico. Pessoas sérias, viu? Pessoas que levam a religião a sério. E esses são classificados como cessacionistas. Eles afirmam já não haver mais necessidade de alguns dons, e o dom profético é um deles. Cessou-se com o cânon. Depois do fechamento do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada, já não há mais a necessidade do dom profético. Tudo que a gente precisa está aqui nas Sagradas Escrituras. Esse é um argumento muito forte. Eles, inclusive, olham historicamente que toda seita tem por trás dela um pretenso profeta. Eu reconheço a lógica do argumento, mas eu quero considerar com você que há um padrão bíblico, histórico, que desafia essa lógica, não é? Antes de mais nada, a própria Escritura Sagrada, que alguns dizem ser suficiente, e de fato o é. A própria Escritura Sagrada diz que nós precisamos testar os profetas. Nós precisamos passar os profetas ou aqueles que se levantam com uma voz profética pelo escrutínio da própria Escritura. E existe uma lista de testes para você realmente perceber se o mensageiro é falso ou é verdadeiro. A Bíblia diz que é necessário testar, porque Deus eventualmente intervém com a voz de um profeta. Eventualmente Deus intervém com a voz de um profeta. E a gente precisa saber se esse profeta vem de Deus ou não. Olha o padrão da atuação de Deus em relação a eventos cruciais na história da humanidade e como ele sempre se utilizou da voz profética. Você não encontra aí na Bíblia Sagrada nenhum livro, ou nenhuma passagem, nenhum salmo, nenhuma página que tenha sido escrito por um tal de Noé, ou pelo tal de Enoque, e ambos são chamados de profeta, ainda que eles não tenham escrito nada que esteja aqui compondo o cânon sagrado. Mas antes do dilúvio, essa intervenção drástica, Deus deu uma revelação a Noé, ele tinha o que dizer antes dessa intervenção. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus se revelou a Abraão. Abraão também não tem nenhum livro que leva o seu nome aqui, não escreveu nada. Antes do êxodo, sim, este escreveu. Deus interviu com a revelação ao profeta chamado Moisés. Antes do cativeiro babilônico, Deus se revelou ao profeta Jeremias. Antes da vinda, ou antes do exercício do ministério do Messias, Deus também mandou um profeta que nós conhecemos como João Batista. Deus também deu a ele uma revelação especial. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: se antes do dilúvio, da destruição de Sodoma e Gomorra, do êxodo, do cativeiro, da primeira vinda de Cristo, eventos importantíssimos, Deus fez uso da voz profética, você acha realmente que antes da segunda vinda de Cristo, Deus não daria informações adicionais através do exercício do dom profético ao mundo e à sua igreja? Dada a importância do evento, a segunda vinda de Cristo, a consumação de toda a esperança da igreja ao longo dos séculos. Pois bem, o final do século XVIII foi marcado por um evento profético extremamente relevante. Você tem esse período profético marcado no capítulo 7 do livro de Daniel, mas também no capítulo 13 do livro do Apocalipse, o fim dos 1260 anos de supremacia papal, também lá prefigurado no chifre pequeno de Daniel capítulo 7, e da besta que surge do mar, em Apocalipse capítulo 13. Porém, muito próximo desse evento profético, um outro, um pouco mais abrangente, daria início à última fase do plano da salvação.
Nós estamos falando da profecia de Daniel 8,14, as 2.300 tardes e manhãs, e o evento profético marcado pelo término desse período é o que nós conhecemos como o juízo investigativo. Pergunta você, diante de um cenário dessa importância, Deus não daria informações adicionais à sua igreja? Já que é este, biblicamente, o padrão de atuação de Deus antes de eventos importantes? No Evangelho de João, Jesus chamou Satanás de o pai da mentira. Nós sabemos que ele é o mestre do engano. E eu quero que você acompanhe comigo, porque esse é o padrão. Sabendo que Deus atuaria, como normalmente ele faz, e ele fez ao longo da história, Satanás trouxe ao cenário global 3 ferramentas que ajudariam a sua obra de engano no tempo do fim. 3 ferramentas. Ferramentas que visavam neutralizar a ajuda divina que Satanás sabia muito bem já estava a caminho. A primeira ferramenta, a primeira arma satânica para o tempo do fim é essa aqui, que nós já vamos colocar na tela. Esse camarada, chamado de Charles Darwin, ele é considerado como uma das mentes mais importantes da ciência moderna. É dele a teoria da evolução, postulado no livro A Origem das Espécies. Um artigo publicado há alguns anos pela CBC aqui nos Estados Unidos classificou essa obra de Darwin, A Origem das Espécies, como sendo um dos textos científicos mais influentes e comentados da história. Nesta obra, ele apresentou a teoria de que as populações evoluem ao longo das gerações por meio de um processo de seleção natural, uma teoria que se tornou a espinha dorsal da biologia moderna. Charles Darwin escreveu o rascunho desse livro, A Origem das Espécies, pasme você, em 1842. Mas ele hesitou em publicar as suas ideias. 17 anos depois, 1859, seus pensamentos haviam se desenvolvido o suficiente para que ele se dispusesse a revelá-los. O impacto dessa obra, do pensamento evolucionário na ciência, impactou não só a ciência, mas a filosofia, a psicologia e a religião. E esse impacto é incalculável. Se formos apenas produtos do acaso, e nada mais do que uma coleção de genes e cromossomos, a vida terá pouco significado. A busca imprudente da felicidade pessoal torna-se o nosso objetivo final. A vida tem pouco ou nenhum significado aos seres humanos se eles forem simplesmente moléculas de proteínas aumentadas. Eu quero que você compreenda o impacto ético dessa filosofia, aceita por quase o mundo inteiro. Eliminando Deus da equação, se ele não é mais criador, você elimina qualquer possibilidade de prestação de contas num juízo futuro, e era exatamente aquele período que anunciava a chegada do juízo, o fim da profecia de Daniel 8,14. Se é como a evolução diz, não há criador, e sem criador não há prestação de contas. Somos o resultado de um processo natural, sem qualquer responsabilidade futura. Essas implicações éticas, como você vê, são claras. Aceitar essa cosmovisão evolucionista, naturalista, tira Deus completamente da equação e você não olha para o futuro como tendo que dar conta dos seus atos. Nesse mundo onde quem sobrevive é o mais forte, você percebe o impacto ético, que responsabilidade eu tenho com os meus semelhantes? Não, meu amigo, se eu sou mais forte, se eu sou mais esperto, se eu sou mais preparado que você, azar o seu. Essa é a ética por trás da cosmovisão evolucionista. A seleção natural. Você é bobinho, o problema é seu. Eu sou mais forte, eu sou mais esperto, se eu consigo passar você para trás. É assim que a vida funciona, é assim que nós chegamos até aqui. As instituições de ensino, públicas e privadas, influenciadas por uma filosofia falsamente chamada de ciência. Eu quero que você não perca a força da frase que eu acabei de dizer. Uma filosofia falsamente chamada de ciência. Evolução não é ciência. É um postulado filosófico, porque as mesmas ferramentas que a ciência se utiliza para provar empiricamente algo, a evolução não consegue passar por essas ferramentas, por esse escrutínio, por esse crivo do empirismo, ela não consegue, é uma teoria. A teoria da evolução exige fé, tanto quanto a minha e a sua crença num Deus criador dos céus e da terra, porque nem Deus e nem tampouco a teoria da evolução pode ser analisado em laboratório. Você tem que escolher onde você vai depositar a sua fé. Pois bem,
nessas instituições de ensino, públicas e privadas, influenciadas por uma filosofia falsamente chamada de ciência, eles não admitem, sob hipótese alguma, a interferência, ou sequer a existência de um Deus como o descrito nas Escrituras Sagradas. Os nossos filhos são alfabetizados na primeira infância, e nós delegamos essa responsabilidade à escola. E se eles forem para a universidade, terão passado de 17 a 20 anos numa sala de aula, recebendo todo tipo de influência, absorvendo uma visão de mundo contrária a toda a ideia de Deus. E a menos que nós, igreja e família, nos ajudemos a defendê-los, os ajudemos a responder aos insultos, às ameaças e aos escárnios a que eles estão submetidos diariamente, eles não vão sobreviver a isso e vão acabar absorvendo essa visão contrária a Deus nos seus anos de formação. Mas não é só isso. Além da teoria da evolução sistematizada e propagada no meio do século XIX, no mesmo período em que a profecia de Daniel 8,14 encontra o seu cumprimento, surge uma outra teoria, que também dispensava a ideia de Deus como criador e juiz. Friedrich Engels e Karl Marx. Esses dois camaradas escreveram, dentro de sua teoria de um socialismo extremo, o Manifesto Comunista. Olhe você! Esta obra foi publicada em 1848, na mesma década. Karl Marx e Engels abalaram o mundo com essa obra, publicada lá em Londres, na data que você vê aí projetada, 1848, e depois traduzida em vários outros idiomas. O socialismo extremo, combinado com a declaração frequentemente citada de Marx, de que a religião é o ópio do povo, é a droga do povo, somado à centralização do poder para um seleto grupo que considerava os trabalhadores ou o proletariado nada mais do que blocos de construção na parede do Estado, levou ainda mais à desumanização dos seres humanos. Esses movimentos sociais, políticos, científicos e ideológicos colocavam uma estimativa extremamente baixa de toda a vida humana, logicamente descartando o conceito de um Deus pessoal como criador do universo. O problema desse tratado aí é o seu verniz, o verniz da justiça social, o fim da opressão, o fim da desigualdade. Capitalismo selvagem! Não se engane, ainda que como postulado econômico a teoria de Marx e Engels já tenha se mostrado completamente ineficiente, o seu discurso utópico de um mundo mais igual continua sendo extremamente atraente, especialmente às mentes dos mais jovens. A juventude ignora, por falta de experiência e por a exposição absurda a esse tipo de conceito, eles ignoram por razões óbvias que o socialismo economicamente se sustenta até o dinheiro do mais rico acabar. Como tratado econômico, as ideias deste livro, postuladas neste livro, já se mostraram ineficientes. Temos dois blocos fortemente marxistas ainda no planeta, um na Rússia e o outro na China, mas nenhum dos dois, para manter as suas economias, utiliza os princípios destes camaradas, mas eles utilizam uma outra parte, o impacto na sociedade, o controle do Estado, mas toda a economia, ela tem sua estrutura capitalista. Utopia. As ideias que sustentam Marx e Engels eliminam Deus da equação. As ideias desses dois camaradas dão ao Estado todo o poder, toda a autoridade. É uma espécie de contrafação de Deus, onde o Estado ocupa o lugar de Deus. O Estado é que vai cuidar da sua saúde, o Estado é que vai cuidar da educação dos seus filhos, o Estado é que vai cuidar da sua segurança. Deus não apenas se tornaria, dentro da visão desses dois, opcional, como desnecessário. Mas historicamente, essa filosofia tem ido além disso. Não é Deus opcional ou desnecessário. Dentro do sistema, Deus também se tornou proibido. Mas havia ainda uma outra arma satânica, muito atraente, que se popularizaria ao redor do mundo. É a terceira que vamos ver agora. Pasme você, mas também em 1848, mesma década, e no caso o mesmo ano, essas três irmãzinhas morando no norte do estado de Nova York, na cidade de Rochester, elas começaram com uma brincadeirinha de se comunicar com algumas batidas misteriosas na parede de casa. Mas essa terceira arma satânica, que surge exatamente no mesmo período do encerramento da profecia de Daniel, anunciando a chegada do juízo,
Satanás, ele foi com duas frentes. Dentro desta ferramenta do espiritismo, ele foi com duas frentes esteticamente distintas para alcançar pessoas diferentes. Mas essas duas frentes estão diretamente associadas. Essa primeira frente se dá com essas irmãs. Com essas irmãs. Nessa aparente brincadeira, elas passaram a se comunicar com os espíritos através do que a história chama de batidas misteriosas. Em algum momento, uma delas disse, olha, é tudo uma farsa, foi uma brincadeira. E depois ela disse, não, era verdade. E aí entraram em descrédito. Não importa. Esses fenômenos ocorreram no final de março de 1848. Há uma tentativa por parte do espiritismo de se desassociar desse evento historicamente até um pouco vergonhoso, envolvendo as irmãs Fox. Por outro lado, e agora do outro lado do Atlântico, próxima imagem, surgindo 9 anos depois, com a figura de Allan Kardec, a publicação de uma obra, o Livro dos Espíritos. Do outro lado do Atlântico, no seio de uma elite intelectual francesa, surge o que a gente mais tarde acabou conhecendo como o Espiritismo segundo Allan Kardec ou o Kardecismo. Há uma sepultura num cemitério na França que eu também tive a oportunidade de visitar, uma sepultura, um monumento com um busto de bronze desse camarada. Estive lá naquele cemitério e é uma das sepulturas mais visitadas. E quando eu estive lá, realmente tinha bastante gente tocando e fazendo suas preces lá. O Espiritismo, como segundo eles mesmos definem, repare, é uma doutrina filosófica com fundamento científico de consequências religiosas. Vou repetir. O Espiritismo, segundo eles mesmos definem, é uma doutrina filosófica com fundamento científico de consequências religiosas. Tem como base a existência de Deus, a reencarnação da alma humana e a justiça divina através da lei de causa e efeito. Kardec criou o termo espiritismo em 1857 e o definiu como uma doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos. Mesmo não sendo reconhecido como ciência, Kardec dizia que o espiritismo alia aspectos científicos, filosóficos e religiosos, buscando uma melhor compreensão, não apenas do universo tangível, mas também do universo a esse transcendente. Agora eu quero que você acompanhe meu raciocínio aqui. Inicialmente, este movimento espírita, seja aqui mais suburbano, com 3 irmãs do norte do estado de Nova York, ou um pouco mais intelectual na França, inicialmente, esse movimento ele foi rechaçado pelo cristianismo. O mundo evangélico olhava com extremo desprezo, suspeita, e até fazia uma defesa às suas congregações em relação a esse tipo de movimento religioso. O que se pode notar, incrivelmente, é que nas últimas décadas, existe uma aproximação inimaginável do espiritismo com o catolicismo e o protestantismo, através de uma doutrina em comum, a doutrina da imortalidade da alma. O que surpreende é uma declaração da Sra. White, datada em 1850. Você pode conferir ela no livro Primeiros Escritos, página 59. Ela disse assim, vou repetir, quando surge o movimento espírita, ele foi rechaçado pelo cristianismo, desprezado, condenado pelo cristianismo. Em 1850, ainda quando todo mundo olhava com desprezo e preconceito à filosofia espírita, a Sra. White faz uma profecia. Ela diz, cito, seria considerado blasfêmia falar contra o espiritismo no futuro. Que isso se espalharia mais e mais, que o poder de Satanás aumentaria e que alguns de seus dedicados seguidores teriam poder para operar milagres e mesmo fazer fogo do céu à vista dos homens. Em outro momento, ela classificou o espiritismo como Grande Conflito, página 561, a obra mestra de Satanás. Eu vou repetir. Era quase inimaginável que algo tão rechaçado dentro do cristianismo se tornasse tão comum e tolerável a ponto de ser quase pecado falar mal dele. E eu vou falar com você aqui de novo, os mais jovens são mais sensíveis. Existe o verniz da justiça social, do amor, de você ter boas obras, de você cuidar dos animais, de você cuidar das pessoas que estão sofrendo e jogadas na rua. Uma coisa é nós, como cristãos, ignorarmos os nossos deveres sociais, a outra coisa é a gente se engraçar com filosofias que Jesus Cristo disse, muito cuidado, eu estou avisando antes.
Na declaração de Cristo, no verso 24, do capítulo 24 de Mateus, ele diz: enganariam, se possível, até os escolhidos. O grande problema por trás da doutrina espírita é que você se torna o redentor de sua própria alma. Atrás das suas boas obras, você adquire o direito de reencarnar em melhores circunstâncias na próxima vida. Você não precisa de um Salvador, você não precisa de um Redentor. Para o Espiritismo, o juízo não é um evento específico que começou no final do tempo profético de Daniel. O juízo não é o grande trono e o Deus abrindo os livros e as pessoas comparecendo diante dele. Não. Para a doutrina espírita, o juízo se dá em cada reencarnação, onde se aplica a lei de causa e efeito. Você foi bonzinho nessa vida, você vai reencarnar melhorzinho na próxima. Você foi um traste nessa vida, você pode reencarnar numa condição muito ruim na próxima. E se você foi muito ruim nessa, você pode inclusive reencarnar numa condição de vida inferior. Por isso, o cuidado com os cães, com os animais. Porque é ali uma vida que está tendo a chance de na próxima reencarnar, quem sabe, como um ser humano. Meu irmão, a igreja adventista do sétimo dia, ela não é mais uma igreja cristã evangélica. Você está ouvindo o que eu estou dizendo para você? Nós não somos mais uma opção entre os evangélicos. Não somos. Se você tem uma expectativa de que a gente viva, opere, cultue, produza, pregue e evangelize segundo os padrões cristãos evangélicos, eu posso indicar outras boas opções para você aqui mesmo em Dallas. Já andei visitando umas igrejas por aí. De vez em quando eu ouço um sermão de um ou outro pastor por aí. Eu vou, domingo de manhã em algum lugar. Dou alguma opção para você. Essa igreja surgiu para proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E ninguém se propõe a isso, somente nós.